Olá, senhores estudantes, dando continuidade à análise dos exercícios do livro do David Griffith de Mecânica Quântica, estamos aqui com o problema 4.11. O item A dele diz assim: normalize a equação, no caso 82, né, que é R de 2, 0, no caso aqui, como a gente viu no caso do exercício 4.10, no vídeo anterior, e monte a função de onda, no caso, para os casos onde o número quântico principal é 2, o azimutal é 0 e o magnético também é 0. Depois, no item B, ele quer que normalize uma outra função, que é para os casos 2, 1, que é a equação 4.73, e monte também a função de onda, no caso, número quântico principal 2, azimutal 1 e magnético 1. E para o caso 2, 1, 0, e também para o caso 2, 1 e menos 1. Okay? As equações que ele se refere, então, são essas, né, que o próprio Griffith já tinha construído, né, para os casos onde tinha 2, 0, que dava essa relação aqui, essa expressão. O coeficiente C0 é a definir de acordo com a normalização. Ou seja, cada caso tem uma constante de normalização associada. A gente não tem uma constante de normalização geral para todos eles, né? Porque essas séries, né, elas são uma série infinita de você ter soluções. Né? Lembra, se você resolve a equação radial, você parte de uma série de potências para resolver. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa truncar a série. O mecanismo mostra, né, que truncando a série você consegue ter a situação onde é possível normalizar a solução, ser uma função de onda normalizável, só através do truncamento. Então é isso que você faz aqui, né? Quando você define para o caso 2, 0, você está truncando a série nessa região. E aí você tem uma expressão que é normalizável. Então, isso também vale para o caso onde você tem o caso 2, 1 e assim por diante. E aí você vai tendo determinados constantes de normalização para cada um dos casos. Então, é de fato necessário a gente normalizar a função de onda para cada caso. Então, partindo disso, né, aqui no problema 4.11, então no item A ele pede para pegar a equação, essa equação aqui, que você pega, que é a equação 31, se você consultar lá no Griffith, você pega módulo ao quadrado da função de onda radial, que no caso é uma função de onda real, então é a própria função de onda ao quadrado, nas coordenadas radiais, tá certo? Então você tem aqui r quadrado dr integrado de 0 a infinito, que é a coordenada radial. Isso tem que dar 1, que é a probabilidade total de encontrar a partícula nessa região. Da equação 4.82, que vimos há pouco, temos essa expressão aqui atribuída a ela. Então a gente observa que, definindo aqui no caso, para fazer a integral, a quantidade z sendo r sobre a, é conveniente fazer isso, porque aí você consegue fazer o método da substituição para a integração. Então ficamos lá com C0 sobre 2A ao quadrado, o A é elevado ao cubo, e aqui integral de 0 a infinito, só com 1 menos z sobre 2, tá vendo? E aqui elevado a menos z, e aqui também z ao quadrado dz. As constantes foram todas aqui para frente. Esse é o benefício de fazer a substituição. E aqui temos então igual a c0 ao quadrado, vezes a sobre 4, integral de 0 a infinito, z ao quadrado menos z ao cubo, mais 1 quarto de z à quarta. Isso aqui é um polinômio, né? Bem mais tranquilo de integrar. E aqui vezes e elevado a menos z, dz. E aqui é convergente no z indo para o infinito. Então, isso é o mais importante, ter convergência na função. Senão ela não seria normalizável, né? Graças ao truncamento que isso foi possível. Então isso aqui é igual a C0 ao quadrado, A sobre 4, e aqui fica então a solução dessa expressão. Bom, aqui temos que usar várias soluções de integrais envolvendo exponenciais, né? Que é a solução, no caso, envolvendo z ao quadrado, que multiplica e elevado a menos z, depois z ao cubo, e depois z à quarta, que é similar ao que acontece aqui, no caso, com z. Bom, com a função tendo essa expressão aqui, no caso, z ao quadrado multiplicado por e elevado a menos z, quando eu integro isso, eu vou ter somente essa relação aqui, fator 2, aqui no caso com z ao cubo tem o fator 6, e no caso com z à quarta temos aqui 24, né? No caso está sobre 4, essas soluções são bem conhecidas, né? Consultando a tabela de integrações, você tem um processo rápido de fazer essa solução de integração, tá bom? Associando funções pares, funções ímpares, né? E assim por diante. Ok? Isso é conveniente para a gente usar aqui. Então, isso no final dá A sobre 2 e C0 elevado ao quadrado. Por sim, você isola C0 para identificar quem ele é, que a normalização aqui consegue dizer para a gente, né, que vai dar igual a raiz quadrada de 2 sobre A, que seria a equação 4.15, que fazendo a substituição aqui, π de 2, 0, 0, que é o que ele pede para fazer, vai ficar R de 2, 0, o harmônico esférico 0, 0, ok? Que é, se o número quântico azimutal é 0, o magnético com certeza é 0. Então você consulta a tabela de harmônicos esféricos, que também tem no Griffith, que é a tabela 4.3. Aí você tem lá 1 sobre raiz quadrada de 4π.
E por fim, aí você faz aqui a devida substituição e você tem de fato a solução para o caso de envolvendo C0. Então esse aqui a gente tem, portanto, que a função de onda 200 é igual a 1 sobre raiz quadrada de 4π, que é o harmônico esférico para esse caso, raiz quadrada de 2 sobre A, que é o coeficiente C0 via normalização, 1 sobre 2A e 1 menos R sobre 2A, fazendo a substituição, devolvendo quem é o Z, né? E elevado a menos R sobre 2A, isso implica então que a função de onda para o caso 200, para o rótulo, né? 200 igual a 1 sobre raiz quadrada de 2πA vezes 1 sobre 2A, que multiplica 1 menos R sobre 2A, e elevado a menos R sobre 2A. Isso aqui é uma função, com certeza, normalizável, quando R vai para o infinito. Então, essa era o procedimento para o item A do problema 4.11. No item B, ele fez para o caso em que R seja para o rótulo 2,1. Então, aqui tem C0 sobre 4A e elevado a menos R sobre 2A. Aí, normalizando, fazendo todo o mesmo procedimento do item A, né, integrando de 0 a A. Aqui já estão as constantes postas à frente. Aqui tem Z elevado a 4, fazendo a substituição de Z também, né? Então, você tem essa expressão aqui, dando C0 igual a raiz quadrada de 2 sobre 3A. Ainda por diante, para o caso 2,1, ajeitando a expressão mais ainda, a gente tem agora são duas possibilidades, né, no caso envolvendo um número quântico magnético, né? Porque quando você tem o número quântico principal valendo 2, aí o azimutal valendo 1, o magnético tem essas duas possibilidades, porque o magnético varia de menos L a mais L os seus valores, né? Então aqui passando por o menos 1 e o mais 1. Então aqui vai dar essa expressão, fazendo essas devidas substituições, envolvendo seno de θ de mais ou menos φ, que é a fase, aí você vai ter aqui menos mais raiz quadrada, 1 sobre raiz quadrada de 2, de π vezes A, perdão, vezes 1 sobre 8A ao quadrado, vezes R, vezes Z, elevado a menos R sobre 2A, vezes o seno de θ, vezes E elevado a mais ou menos φ. O ângulo azimutal φ e o ângulo polar θ para essa solução. De modo que a função de onda para o caso, esse foi para o caso, seja mais ou menos 1. Então é indiferente, né? Isso que quer dizer, né? No caso, seja para um número quântico magnético positivo ou negativo, né? Como aqui envolve o módulo no seno, então dá sempre o mesmo valor. E para o caso 210, que nós vamos fazer, 1 sobre raiz quadrada de 6A, 1 sobre 2A quadrado, R elevado a menos R. Então temos aqui essa expressão também para o caso 210, tá bom? Então, é isso. Então, ficamos aqui com esses problemas, que é mais um processo matemático, mostrando para você que é necessário normalizar caso a caso. Essa é a questão principal que envolve o problema 4.11, ok? Até a próxima.